E aí, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje aqui sobre a comunicação simbólica e qual o seu verdadeiro propósito, né? E esse é um assunto que é extremamente amplo, extremamente profundo também, tá? E existem muitos estudos nessa área, né, de diversos autores e com diversos objetivos. Eu não vou ser muito amplo, também não serei muito conceitual, mas eu vou pegar alguns elementos, fazer um apanhado geral, mais ou menos disso, né? E buscar trazer com vocês a simbologia, o poder dos símbolos aplicado à comunicação, né? A força dos símbolos na comunicação, tá? É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, porque toda a comunicação, toda a transmissão, toda a forma de expressão, ela só tem valor ou só adquire valor quando ela adquire um status de símbolo. Ou seja, independente daquilo que a gente faça, ou do que nós falemos, ou daquilo que nós acreditemos, isso só terá um valor, só terá um peso na realidade se conseguirmos passar do valor conceitual não, do valor efêmero, do ordinário para o transcendente. Então, todas as coisas há que se fazer essa conexão, tá? Tem aquela frase do filme Gladiador, que, se não me engano, é de Marco Aurélio, que diz assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade, o que fazemos em vida ecoa na eternidade. E ele não explica, né? Mas o que ele está colocando ali, em outras palavras, né? Ou explicando, né? É que os nossos atos têm a capacidade de se tornar símbolos que transcendem a nossa existência e por isso, né, ecoa na eternidade. O que entra na esfera do acontecido, o que entra na esfera do ser, né, dos fatos, vamos assim dizer, de alguma maneira ele participa agora do elemento da realidade, da eternidade, né? E embora isso seja um assunto mais complexo do que o que eu quero tratar aqui, há que se ter essa conexão. Então, como é que a gente sabe que a comunicação só tem um verdadeiro valor quando adquire o status de símbolo? É muito simples. A comunicação da natureza, que em última instância é a comunicação que Deus faz com o ser humano, é o que Deus utiliza para falar com o ser humano, a natureza, com o sol, as suas estações, todos os elementos que acontecem com suas leis, a própria gravidade, os próprios astros que orbitam, né, o Sol, e que, do nosso ponto de vista, parecem, na verdade, estar se movendo como uma abóbada, né, como uma cúpula, né? E nós copiamos essa cúpula quando criamos um templo, né? Então, perceba que quando a gente fala de uma comunicação simbólica, para nós o que importa muito mais é a trajetória que o Sol faz, né, no céu. E essa trajetória, embora ela não seja cientificamente correta, né, porque a gente sabe que é a Terra que gira em torno do Sol, ela é simbolicamente significativa e muito coerente, muito direcionada. Inclusive, nos mitos egípcios se fala sobre isso, né? Sobre o Sol que faz essa trajetória, né, ao redor não da Terra, né, porque eles não chamavam dessa forma, mas é a mesma coisa, né? Mas que atravessa o céu, né? Tem o seu ápice no meio-dia, e aí esse é o próprio Amon-Ra, né? E enfim, o Sol ele vai ter diferentes momentos ao longo do dia: Kefer, Amon e Aton. E depois ele vai passar por um período de escuridão, né, onde nós não conseguiremos ver o Sol, né? Seria esse momento da noite, né, entre meia-noite e 6 da manhã, mais ou menos, né? Mas só para fazer uma divisão exata aqui na minha cabeça. Claro que não é exatamente assim, ainda mais num país que tem um clima de deserto, funciona diferente as horas, né? Também não vou ficar pesquisando isso agora. O importante é entender esse simbolismo, né?
Então essa trajetória que o Sol vai descrever indica também momentos, né? Ou seja, 4 momentos do Sol, 4 momentos da consciência humana. Então, da mesma forma como a natureza ela é um desdobramento ou um reflexo, né, do dígito de Deus e como ele utiliza para se comunicar com os seres humanos, assim também os seres humanos, eles por serem ou nascerem ou estarem dentro, né, da natureza e fazer parte dessa natureza em alguma medida, eles também possuem como elemento de qualificação ou elementos qualitativos essa força da comunicação simbólica. Então, isso é um ponto que a gente precisa refletir sobre, mais do que investigar, né? Mais do que ler livros sobre o assunto, mas refletir sobre, porque é uma questão de eu estou transmitindo uma série de elementos, né? E esses elementos eles possuem uma validade relativa, só que no momento em que eles passam a ter um valor de símbolo, né? Uma configuração de símbolo, eles têm a capacidade de transcender e passam a ter agora um valor absoluto, porque eles têm um valor para qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher que acesse isso ao longo da história, né? Isso, por exemplo, quando a gente fala de virtudes, a gente entende isso. A gente entende, por exemplo, que a virtude da temperança, ou a virtude da ordem, ou a virtude da lealdade, ela vai ser sempre admirada, independente do momento histórico que isso esteja. Às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes isso muda um pouco, a depender da conformação social, do arranjo. Cada virtude vai ser mais admirada, embora umas sejam mais valiosas do que outras, né, na hierarquia de valores, mas, enfim, para o que está tratando aqui não vem muito ao caso. Mas o que é importante é que, se é uma virtude, em qualquer momento histórico ela vai ser admirada, e quando nós falamos disso, nós estamos nos aproximando um pouco disso que nós falamos de arquétipos quando falamos de símbolos, tá? E falando nesse elemento que sai de um valor relativo e passa a acessar esse valor absoluto, isso é o mesmo elemento, o mesmo caso de que se relaciona com a beleza, tá? E por isso que a gente está investigando a beleza no meu clube do livro, que se chama Em Busca da Beleza, e essa é a grande dificuldade de investigar a beleza, né? Porque sempre a investigamos como se fosse um elemento, um fenômeno dos sentidos, um fenômeno cultural, quando na verdade ele é um fenômeno simbólico, ele é um fenômeno que possui uma força simbólica, e quando ela tem essa transmissão simbólica acontecendo, essa transmissão de valor, ela se apresenta de forma mais ampla, mais profunda. Então a beleza é um fator difícil de ser investigado, porque ele é um arquétipo que pode ser percebido pelos sentidos, né? Ao passo que os próprios sentidos nos enganam, né? Por isso, se você tem interesse nesse assunto, eu já te convido para conhecer meu clube do livro aqui na descrição, tá? Então, falei da beleza, falei das virtudes, como esses elementos que adquirem uma certa força simbólica, tá? Mas não é exatamente isso que eu quero tratar em relação aos símbolos, e sim que essa configuração ou esse juízo de valor, vamos dizer, essa escala de valores, ela vai se acendendo, vai se aperfeiçoando, vai se constituindo, se fortalecendo ao longo de um processo que permite com que nós ao longo de um processo que permite com que nós transmitamos mais valor, tá? Então, por isso que vai se estudar simbologia dentro das religiões, por isso que vai se estudar simbologia dentro das artes, das arquiteturas, por isso que vai se estudar
simbologia dentro dentro das mitologias, né, que também eram religiões, mas, enfim, tudo aquilo que é importante. A simbologia também dentro das relações, né, por que não? E tudo aquilo que é importante, que é caro, que é necessário, que é, assim, que estrutura, né, que é tido como um pilar da vida humana, de certa forma a gente vai ter alguns simbolismos e vai buscar tentar compreender como essa comunicação se desenvolve, né? E nesse sentido que o símbolo ele é muito importante para que a gente consiga compreender qual o teor, qual a força, qual o peso de cada uma das nossas palavras dentro de um contexto, tá? Então, nisso, quando a gente vai investigar mais a fundo, a gente vai se deparar com um tal simbolismo natural, que nada mais é do que a percepção dos elementos da natureza como esses emissários dessa força, dessa comunicação que acontece em níveis superiores, em níveis mais altos, e que tem a capacidade de estabelecer certos emblemas, né, que atravessam o tempo, né? E por que esse simbolismo natural é importante? Porque há entre as mais diversas civilizações um certo paralelismo nesses símbolos, né? Onde podemos ver, por exemplo, a importância de uma árvore da vida, né? Onde às vezes se enrola uma serpente, né? Isso existe em algumas religiões, né? Talvez em todas, não sei, mas existe tanto essa força da serpente como esse elemento que se coloca de forma vertical, mas que por alguma razão também ele pode se colocar de forma horizontal. Ele é de alguma forma esse elemento de poder e ao mesmo tempo esse elemento que pode causar a própria perdição, né? Existe um símbolo do fogo, né, que está sempre trazendo essa mensagem de consciência ou de inteligência, como traz Prometeu. E em alguns momentos também o fogo é como esse elemento que demarca um espaço, limita um espaço, como um círculo de fogo, né? Como uma força que impede que certos elementos entrem em contato com outros elementos dentro do contexto universal, né? E que nas mitologias isso está sendo retratado através de uma série de etapas que o herói ele vai passar e superá-las, e quando ele superá-las ou não, né? Mas em algum momento ele vai superá-las. E quando ele passa de um estágio para outro estágio, ele não tem mais aquilo que estava no estágio anterior, né? Ele não consegue entrar em relação com aqueles elementos. E assim na vida parece ser assim, né? Certas consciências não têm como se relacionar com a realidade de outras, e assim por diante. Há o simbolismo da lua, né? Tão caro para diversas civilizações de trato mais feminino, que de trato mais matriarcal, né? Por que não? E há também o simbolismo do sol, né? Que é esse grande símbolo de força, né? Muitas vezes representando o pai, representando a lei, né? Enquanto a lua está mais representando os segredos da natureza, os caminhos ocultos que podem achar uma saída para as situações mesmo quando elas se pareçam muito difíceis, né? E esse simbolismo do sol e da lua seria algo muito base, muito radical, no sentido de raiz, né? E muito visceral, e que está sempre se conectando e se dialogando, né? Como naquela imagem do yin e do yang, do taoísta, né, chinês. Mas eu lembro, por exemplo, que tem no Jazão e os Argonautas essa relação. O que é que o Jazão ele vai fazer
na Cólquida, né, se não me engano. Ele vai buscar o velocino de ouro, né, o velo de ouro, que nada mais é do que um grande couro de carneiro que foi tosado, porque é só o couro, né, não tem mais o carneiro, e que ele é de ouro. Esse carneiro era um carneiro mágico, um carneiro... agora eu não me lembro se ele está relacionado com algum deus específico, né, de Marte, de Apolo, né, de Hélio, agora eu não me lembro realmente. Mas eu tenho a certeza de que esse carneiro, por ser um carneiro, ele é também o carneiro Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. E tem essa relação com o Sol também, de alguma forma, né? Porque é o primeiro. E o Jazão, ele vai buscar isso, né? Porém, ele vai se encontrar e se apaixonar por Medeia, né? Mais ou menos como naquele outro mito de Teseu, né? Do labirinto do Minotauro, onde Teseu se apaixona por Ariadne. E Medeia vai auxiliá-lo com a força das artes lunares, das artes, assim, não é bem da escuridão, mas da luz da luz de prata, vamos assim dizer, para dar um nome, né? Então essa luz de prata, ela reflete a luz do sol, assim, é um lado oculto, né? Uma força que está mais receptiva e age não de forma direta, abrupta. E através dos feitiços de Medeia, o Jazão consegue passar por aquelas provas, né, do arado que ele tem que realizar, né? Tem que arar uma terra onde tem alguns, acho que são uns bois lá imortais que soltam, cospem fogo, se eu não me engano. Então o Jazão, ele vai ter essa incumbência, né? E ele está, de certa forma, se não é o símbolo desse elemento solar, ele é aquele que busca encontrar-se com essa força solar, né, que vai realizar toda uma saga para resgatar isso, para restaurar, trazer de volta esse velocino, esse artefato que tem como origem a sua terra natal. Ele vai restituir um poder, restaurar uma força, resgatar um elemento antigo perdido, quase como uma espécie de reminiscência, de rememoração, de relembrança, uma viagem que remete a uma viagem interior, e que nisso ele vai encontrar aquela que vai representar a sua alma, né, Medeia, e a partir disso eles vão realizar, nessa confluência de forças, nessa interação, a conquista dessa prova em conjunto, né? E esses símbolos estão o tempo todo sendo trazidos, né, dentro da mitologia, dentro da vida humana mesmo. E a gente pode perceber, né, como isso se reflete na prática do nosso dia a dia mesmo, né? Então, como, por exemplo, o nosso humor afeta a maneira como nós tratamos as pessoas, né? Os nossos valores se refletem exatamente naquilo que nós deixamos proliferar nas nossas residências, por exemplo, né? Então, se a pessoa é uma pessoa mais prática, ela vai ter menos adornos, né? Vai trazer menos elementos estéticos que não tenham, que a limitem no sentido de tempo, né? Que ocupem o seu tempo. Enquanto a pessoa, se ela vê mais valor nessas coisas simples, na beleza das pequenas coisas, né, das plantas, da decoração, ela vai investir um tempo nisso, porque ela valoriza isso como algo importante. Então, a vivência no mundo externo, né, a nossa vida,
é um símbolo da nossa vida interior, um símbolo do nosso mundo interior. E quanto mais a gente se acostuma em observar isso, mais a gente vai perceber que as nossas ações estão dizendo mais para nós mesmos do que nós podemos perceber, né? Onde muitas das vezes nós não temos esse tato interno muito bem desenvolvido, mas a gente pode perceber certas atitudes que nós fazemos, né? Como, por exemplo, quando a pessoa desconta, né, na comida, né, nos doces, ou está muito nervosa, ou dorme até mais tarde por alguma razão que não se sabe qual, ela pode começar a observar esses pontos, esses elementos, como pontos onde a fragilidade se instaurou, e se instaurou porque está faltando talvez algo que se estava buscando, né, ou que não se buscou. Então esses são sinais, são elementos, são deixas, são indícios de que nós precisamos dar uma avaliada, né, e se cuidar ou ou mudar um pouco a direção na qual estamos caminhando, tá? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas eu queria trazer um pouco desses elementos, e tudo isso de certa forma é um pouco da comunicação simbólica que nós exercemos com os outros, tá? A beleza também, como eu já falei, é um grande símbolo, e por isso não se pode simplesmente defini-la como um elemento estético externo, né, através de um fenômeno dos sentidos, tá? Mas sim como um impacto que é gerado na alma, tá? E por isso gera esse símbolo, porque carrega um valor. Então o símbolo, ele conecta duas partes, tá? Carrega um valor que é transcendente àquele momento, mas que se consegue se comunicar com aquele momento específico. Então o símbolo, ele tem um local, né, de origem, vamos assim dizer, ou de nascimento, né, por que não? Ou pelo menos de onde nós podemos rememorar a sua origem, né? Ou seja, o mais antigo que se consegue lembrar sobre aquele símbolo. Mas ele não tem um local, ele não está preso àquilo, não está resumido àquele local, não está resumido a ser um simples símbolo, um simples adorno de um momento histórico específico. E sim, é um elemento de alcance universal, porque fala diretamente a inteligência, porque fala diretamente a nossa alma, tá bem? Então vamos ficando por aqui. Posso fazer mais vídeos sobre esse tema, caso vocês queiram. Deixar aí nos comentários, posso também, né, preparar mais um pouco os elementos, trazer mais referências, mais fontes. E vamos ficando por aqui. Se gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, comente, e é isso aí. Tchau, tchau.